Salve, salve aí, pessoal do segundo ano, tudo bom com vocês? Beleza? Saudade imensa, né? Doido para voltar para a escola, mas ainda não. Hoje é segunda-feira, ó, 30/3, estamos gravando aqui mais uma aula, né? Afinal de contas, a vida continua. E eu vou pedir para vocês dar uma pausa no vídeo para pegar a apostila, que é importante que vocês tenham ela em mãos aí, para a gente se situar no conteúdo, tá? Vocês vão pegar a apostila, vocês sabem que a nossa apostila é a apostila 1, que é o material laranjão que vocês receberam aí, tá? Aí vocês vão procurar o módulo 3 de calorimetria 1, página 285, ok? Pra gente, toda vez que você precisar, você dá uma olhadinha aí, tá? Ó, tentando fazer ficar o máximo possível igual à aula presencial, né? O que a gente faria? Nós vimos a teoria e, obviamente, tem que fazer exercício, né? Física se estuda dessa maneira. Pode não ser a maneira mais suave, mais gostosa, mas é assim que se aprende física, fazendo exercício. E aí o que acontece? Eu passei uma lista para vocês que deixei no horário semana passada, né? Para que vocês entrassem em contato. Ninguém do segundo ano entrou em contato. Como eu sou otimista, eu vou pensar que vocês fizeram tudo e não tiveram dúvida, por isso que vocês não entraram em contato, né? Mas em todo caso, o que eu vou fazer? Eu vou resolver a lista, certo? Depois, obviamente, passar mais uns exercícios para vocês treinarem, tá? A seguir eu vou gravar um novo vídeo com a continuação da teoria, tá bom? Então, só lembrando, o que nós estamos estudando é calorimetria. Nós temos 3 conceitos fundamentais aí. O conceito de calor, né? A energia que se transfere quando existe diferença de temperatura. Ó, agora é hora de dar uma olhadinha na apostila aí, para ver as formulinhas. O conceito de capacidade térmica, que é a quantidade de calor que um corpo troca para mudar a sua temperatura, para variar a sua temperatura. E o calor específico, esse é importantíssimo, que é a quantidade de calor que uma unidade de massa precisa trocar para mudar a sua temperatura. Tá? Cada substância tem o seu calor específico, por isso que chama específico. Certo? Então vamos aplicar essas equações aí. O primeiro exercício fala que um atleta envolve sua perna com uma bolsa de água quente contendo 6, acho que tem alguma coisa faltando aí, acho que é 6 gramas, ai. Eu preciso olhar aqui, vocês me dão um tempo, tá? Espera aí. Senão eu não vou conseguir. 600 gramas, agora eu vi, tá? 600 gramas de água a uma temperatura inicial de 90 graus Celsius. Após 4 horas, ele observa que a temperatura da água cortou um pedaço ali, mas abaixa para 42 graus. A perda média de energia da água por unidade de tempo então, a água esfriou. Então, houve uma perda de calor, certo? Quando ele pede a perda de energia pelo tempo, ele está falando da potência, pessoal. Potência térmica, tá? A quantidade de calor que se ganha ou se perde durante um certo intervalo de tempo. Então, tem que dividir a quantidade de calor pelo tempo. Muito bem. Então, para achar a quantidade de calor, nós temos o quê? Nós temos o que macete, né? Quantidade de calor Q é o produto da massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Ó, a massa, 600 gramas de água. Água tem a questão da densidade igual a 1. Nesse caso não teria problema, mas no futuro vai ter. Então a massa, 600 gramas. Calor específico da água tá no dado lá, mas vocês têm que decorar, tá? O calor específico da água é 1 caloria por grama grau Celsius. E a variação de temperatura? Tomem cuidado agora. A gente está mais acostumado a aumento de temperatura e, na verdade, existe uma redução. Ó. A temperatura inicial é 90, final é 42. E como é que acha a variação? Final menos inicial.
Então, 42 menos 90, ó, substituindo lá 600, vezes 1, que é o Czinho, vezes menos 48, certo? Então, a variação da temperatura é negativa, então vai dar menos 28.800 calorias. O que esse menos quer dizer? Que houve uma perda de calor pelo atleta. Ou melhor, desculpa, pelo atleta não, pela água que está envolvendo a perna do cidadão, né? Esse calor passou-se para a perna do cidadão aí, tá? A água perdeu, a pessoa recebeu, tá? Beleza, então eu tenho aí a quantidade de calor perdida. Eu quero saber a potência, ó. Quando ele pede por unidade de tempo, ele quer saber a potência térmica. Então eu vou pegar essa quantidade de calor e dividir pelo tempo que ele deu lá, 4 horas. Só que tem um detalhe, as respostas estão em segundos, então o que a gente vai ter que fazer? Pegar essas 4 horas, transformar em segundos, tá? Portanto, como uma hora tem 3.600 segundos, se vocês multiplicarem 3.600 por 4, vai dar 14.400. Então, a potência, cuidado aqui, ó, pra gente não, é a quantidade de calor dividida pela variação do tempo. Esse T minúsculo é tempo, tá bom? Então, 28.800 dividido por 14.400 vai dar 2. Mas e o sinal negativo? O sinal negativo está no texto, quando ele diz que houve uma perda. Esse perda simboliza o sinal negativo, tá? Beleza? E esse exercício, a lista de vocês está legal. Aqui cortou justamente, olha que azar, cortou justamente a letra A, que é a resposta, 2 calorias por segundo. Tá? Olhem na lista que eu enviei semana passada, que está tudo certinho. Beleza? A resposta é a letra A, 2 calorias por segundo. Tá? Exercício número 2. 200 gramas de água a uma temperatura de 20 graus Celsius são adicionados em um calorímetro. Calorímetro é um recipiente usado em laboratório de física para fazer experimentos com calorimetria. Ele não perde calor para o meio, é como se fosse uma garrafa térmica. E a 100 gramas de água a uma temperatura de 80 graus Celsius. Expressando as perdas, determina a temperatura final de equilíbrio térmico da mistura. Esse é um exercício clássico, que é o seguinte: quando você vai misturar substâncias que têm temperaturas diferentes, um vai passar calor para o outro, tá? Então, pessoal, para a gente resolver esse exercício, nós vamos usar uma coisa chamada princípio das trocas de calor, que diz que quando você soma o calor cedido com o calor recebido, dá zero. Então, se duas ou mais substâncias estão trocando calor, o que uma perde, o que outra ganha. Então, por exemplo, se uma perde 100, então é menos 100, a outra ganha mais 100. Então, se você somar menos 100 com mais 100, tem que dar zero, tá? Então, isso chama princípio das trocas de calor. Não é obrigado, mas essa tabelinha nos ajuda muito. Então, o que vocês vão colocar? Nessa primeira linha aqui, ó, as substâncias que estão trocando calor, que no caso é água, mas são duas quantidades diferentes, né? Então, eu chamei de água 1, água 2. E aqui na primeira coluna, vocês coloquem os elementos que estão no que macete, que aqui vocês vão substituir aqui, ó, tá? Massa, o calor específico, que é o Czinho, no lugar do ΔT, temperatura inicial, temperatura final. Aí a gente lê de novo, ó, a 200 gramas de água, tá aqui, certo? A calor específico da água é 1 caloria por grama grau Celsius. A temperatura inicial da água é 20, tá aqui, tá? Aí eu vou adicionar a 100 gramas de água, tá aqui. Calor específico é o mesmo, que estava a 80 graus. Então a água 2 vai passar calor para a água 1, temperatura maior, certo? Tudo bem, ele quer saber qual é a temperatura final. No final, o que acontece? Eles entram em equilíbrio térmico. Eu não sei qual é, mas se a temperatura da água 1 for X, da água 2 tem que ser X também. Por isso que chama equilíbrio. Eles dois estarão na mesma temperatura, tá? Então o que a gente faz? Pega aqui, ó, calor cedido, quantidade de calor cedido, mas quantidade de calor recebida igual a zero.
Aí nós vamos substituir a fórmula do Q macete para cada substância. São duas, daqui a pouco nós vamos fazer um exercício com 3, tá? Então, ó, eu vou pegar aqui. Ó, então, Q macete. Primeiro, massa 200, Czinho 1, variação ΔT, final x menos inicial 20. Mais, agora outro Q macete, massa 100, calor específico 1, variação de temperatura x menos 80 igual a 0. Aí o que vai acontecer? Vocês vão fazer continha, ó, multiplica 200x menos 200 vezes 20, faz o cálculo, vocês chegarão à conclusão que a temperatura de equilíbrio é de 40 graus Celsius, certo? Então haverá um aumento da 1, diminuição da 2 até chegar em 40, certo? Beleza, esse é o exercício número 2. Terceiro, quando dois corpos de tamanhos diferentes estão em contato e em equilíbrio térmico, olha a frase fundamental aí, e ambos isolados do meio ambiente, o que a gente pode dizer? O corpo maior é o mais quente. Não necessariamente, depende do que ele é feito, que depende do tamanho, da quantidade, mas também depende do calor específico, certo? O corpo menor é mais quente, pelo mesmo motivo eu não sei. A única coisa que eu tenho certeza absoluta é que se eles estão em equilíbrio térmico, não há troca de calor entre eles. Nesse momento não. Pode ter tido antes, mas nesse momento não tem mais troca de calor, porque o exercício afirmou que eles estão em equilíbrio térmico. Tá? Então já chegamos na resposta aí. A letra C. Ok? Beleza, então esse é tranquilo. Quarto exercício, esse é legal também, ó. Um calorímetro contém 200 ml de água e o conjunto está a uma temperatura de 20 graus Celsius. Ao ser juntado ao calorímetro 125 gramas de uma liga a 130 graus Celsius, verificamos que, após o equilíbrio térmico, a temperatura final é de 30 graus Celsius. Qual é a capacidade térmica do calorímetro? São dados aí, o calor específico da liga 0,2, da água 1 caloria por grama e a densidade da água 1000 kg por metro cúbico. Primeiro detalhe, pessoal, ele forneceu ml, né, volume, ele forneceu o volume da água, mas eu uso massa, e daí? Aí que está o detalhe, como a densidade da água é 1, para a água não tem problema, toda vez que ele der, o volume coincide com a massa. Se fosse uma outra substância, ele teria que usar a fórmula da densidade para achar a massa. Tem exercício na apostila para vocês fazerem, tá? Outro detalhe, quantas substâncias estão trocando calor? A princípio vocês vão falar a água, que está a 20 graus Celsius, e essa liga, deve ser uma liga metálica, né? Está 130, mas não. O calorímetro está trocando calor também. Por quê? Porque ele pediu a capacidade térmica do calorímetro. Normalmente nos exercícios eles dizem que considere a capacidade térmica do calorímetro desprezível. Isso quer dizer que ele não troca calor, mas não é o caso. Então na hora que vocês forem montar a tabelinha aqui, vocês vão botar as substâncias que trocam calor. Então a água, a liga e o calorímetro também, certo? Então o que eu sei? Ó, a massa da água é 200 gramas, calor específico 1. A temperatura inicial da água, 20 graus Celsius. Só que ele me deu a temperatura de equilíbrio. No exercício anterior a gente teve que calcular, era X aqui, né? Mas nesse caso a gente sabe que é 30, tá certo? Notem que apareceu mais um elemento na tabela, ó. Tem um M, a massa, o calor específico que é o Czinho, só que agora tem a capacidade térmica, que é o que ele está pedindo do calorímetro, tá? Então, tudo de dado que aparecer, você tem que botar nessa tabelinha aqui. Da liga, a massa é 125 gramas, o calor específico está aqui, ó, 0,2, temperatura inicial 130, e como é equilíbrio, a temperatura final também é 30 graus Celsius. Agora vamos para o calorímetro, que é
a coisa diferente aí. A princípio, ele não fala, mas ele não forneceu nada do calor, não deu a massa, não deu o calor específico. Ele não deu nada disso, porque quando ele pede a capacidade térmica, que é o Czão é o produto da massa vezes o Czinho, ou seja, massa vezes calor específico. Então, na fórmula do Q-macete, no lugar do M vezes Czinho, a gente vai substituir por Czão, que é a capacidade térmica, tá? Só que o que eu sei, ó, aliás, eu acabei esquecendo de colocar aqui, por favor, depois vocês vão colocar. A temperatura inicial do calorímetro é a mesma da água, porque ele está falando que a água estava dentro do calorímetro a 20, ó, o conjunto estava a 20. Então aqui é 20, ó, completa aí, por favor, tá? E o equilíbrio, 30, certo? Maneira de resolver idêntica, maneira de resolver a mesma. Vocês vão pegar a quantidade de calor cedida mais a quantidade de calor recebida é igual a 0. A diferença é que agora tem que aparecer 3 equações do Q-macete. Uma para a água, uma para a liga e uma para o calorímetro. Certo? Ó, então, água 200, calor específico 1, variação de temperatura 30 menos 20, final menos inicial 10. A liga, tome cuidado aqui, massa 125, calor específico 0,2, variação de temperatura final 30, inicial 130, então dá menos 100, ó, negativo. E no calorímetro, pessoal, no lugar do MCzinho, ó, Q-macete, no lugar do MCzinho, vocês vão substituir pelo Czão, que é a capacidade térmica que o exercício está pedindo, tá? E a variação de temperatura, então, vocês estão enxergando 20 aqui, tá? Então, 30 menos 20, 10, igual a 0. A gente vai fazer essa conta e nós vamos descobrir que a capacidade térmica do calorímetro é de 50 calorias por grau Celsius, que está na letra A, se eu não me engano aí, tá? Letra A, isso mesmo. Ok? Beleza? O exercício número 5 é o seguinte, ó. Massas iguais de 5 líquidos distintos, cujos calores específicos estão dados na tabela abaixo, encontram-se armazenadas e separadas, a mesma temperatura uma das outras, em 5 recipientes com boa vedação e capacidade térmica desprezível. Ó, aí a capacidade térmica é desprezível. Se cada líquido receber a mesma quantidade de calor suficiente apenas para aquecê-lo, mas sem alcançar o seu ponto de ebulição, aquele que apresentará a temperatura mais alta após o aquecimento será. Então, foram colocados em cada recipiente 5 substâncias: água, petróleo, glicerina, leite e mercúrio, né? As temperaturas iniciais eram iguais, as massas são iguais e eles vão receber a mesma quantidade de calor. Então, qual que terá a maior temperatura final? Só pode ter 2 respostas aí, ou é a água ou é o mercúrio. Ou é a de maior calor específico ou é a de menor calor específico. O calor específico, ele mostra quantas calorias são necessárias para mudar a temperatura. Então, quanto maior o calor específico, mais difícil é mudar a temperatura de uma unidade de massa. Então não pode ser água, porque a água é o que demora mais, que vai precisar de mais calorias, não é que demora mais, vai precisar de mais calorias para mudar a sua temperatura. Então só pode ser o mercúrio só precisa de 0,14, certo? Então a resposta é a letra E, beleza? E o último exercício aqui, a temperatura de 2 corpos M e N de massas iguais a 100 gramas cada um, com calor específico. Deixa eu dar uma melhorada aqui na lei para ler, pessoal, que está meio esquisito esse negócio aqui, tá? Então, a temperatura de 2 corpos M e N de massas iguais a 100 gramas, que varia com o calor recebido, como indica o gráfico a seguir. Colocando N a 10 graus Celsius em contato com M a 80 graus Celsius e admitindo que a troca de calor ocorra somente entre
a temperatura final de equilíbrio em graus Celsius será de quanto? De novo, nós vamos partir para o calor cedido mais recebido igual a zero. Só que o que eu vou fazer primeiro? Eu vou calcular a capacidade térmica de cada substância, de cada elemento aí. Porque no lugar do MCzinho eu posso substituir pelo Czão, né? Então, para achar essa capacidade térmica, nós temos o gráfico, ó, a quantidade de calor e a temperatura, certo? Então, vocês vão ver aí que os dois saíram da temperatura de 25, o M chegou a 50 e o N chegou a 35. Então, a variação da temperatura do M é de 25 para 50, são 25. Então, a capacidade térmica, a quantidade de calor dividido pela variação de temperatura. Então, eu pego lá, quantas calorias receberam? 500 dividido por 25 vai dar 20. A do N é a mesma coisa, 500. A variação de temperatura é de 25 para 35, 10. Né? Que macete? Então, no lugar do MCzinho, coloca Czão ΔT. E aí vem aqui na fórmula da calor cedido mais calor recebido igual a zero. Né? Então, ó, Czão do M, 20, variação de temperatura. Ele falou que o M foi colocado a 80. Então, final, que eu não sei, menos 80, mais essa capacidade térmica aqui do N, 50, variação de temperatura final menos inicial, x menos 10 igual a zero. Fazemos as contas e descobriremos o valor 30 graus Celsius, tá certo? Beleza? Gravarei um novo vídeo com a matéria e amanhã, terça-feira, a gente vai ter um horário para vocês tirarem dúvida, tá bom? Então, até lá.